E esse é o InspiraCast, um podcast sobre realizações inspiradoras. Bem, estamos aqui, né? Os bastidores sempre são muito inspiradores. Estamos a mais um episódio do InspiraCast. O InspiraCast é um podcast criado pela Inspira Comunicação para divulgar os projetos que ela está envolvida, que a empresa está envolvida ou que está contribuindo aí na inspiração. Mas, por sorte, hoje vamos falar de um projeto que a Inspira está aí envolvida, né? Dos pés à cabeça, que é um projeto que era um projeto que se transformou num programa e hoje já estamos na sua terceira edição, que é o Mulheres na Política com Estratégia. E para isso, olha que honra, né? Aqui no nosso estúdio estamos recebendo as painelistas, as organizadoras, as influenciadoras, as inspiradoras e idealizadoras do Mulheres na Política com Estratégia. Quero aqui celebrar a Lídia Freitas, né? Consultora, cientista política, né? E proprietária e CEO da Travei, mas dá certo, né? E CEO da Política das Coisas, travou, vai. E CEO. Estamos aqui com Lídia Freitas, cientista política, CEO da Política das Coisas e idealizadora do Mulheres na Política com Estratégia, que já a gente explica o que é. Também estamos aqui com a doutora Camille Castro, juíza eleitoral, e também com Mônica, minha xará, só que dela é com C, Mônica Albuquerque, consultora de imagem e estilo, parceiros aí de longas jornadas e estamos juntas aí mais uma vez para falar sobre esse projeto, esse programa, esse evento que vai acontecer. Lídia, dê as boas-vindas e explica para a gente um pouquinho o que é o Mulheres na Política com Estratégia. Olá, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui no InspiraCast, gravando o meu primeiro podcast, como eu disse para as meninas. E é muito interessante chegar na terceira edição do Mulheres da Política com Estratégia. Isso começou com uma conversa entre nós quatro, né? Uma ideia de levar informação para mulheres que queriam exercer sua liderança política, social, corporativa, e a gente pensou como é que a gente podia contribuir com isso, com os nossos conhecimentos, né? A Mônica aqui na área de imagem, a Camille na área da legislação eleitoral, você na área de comunicação e eu na área de estratégia. Então a gente sonhou com isso, passou algum tempo maturando essa ideia, e já chegamos aqui depois de 1 ano e pouquinho na terceira edição, muito felizes. Né? E fala pra gente, antes daqui da gente conversar com a Mônica, a doutora Camille, fala quando é que vai acontecer o Mulheres, né, na Política com Estratégia, o evento. O Mulheres na Política com Estratégia, terceira edição, acontece dia 1º de julho, já, viu, gente? Aqui no BS Innovation Hub, que fica no BS Design, primeiro andar. Vai ser uma manhã super interessante, onde a gente vai conversar. Aqui nós quatro vamos falar, cada uma sobre a área da gente. E teremos ainda uma mesa redonda com convidadas, mulheres que estão em posição de liderança política e de poder, que vão dividir quais foram as experiências delas, algumas dicas, algumas dificuldades, alguns caminhos interessantes. Então vai ser uma manhã super produtiva, interessante aqui, onde a gente vai, mais do que tudo, trocar. Perfeito. Moniquinha, deixa eu te fazer aqui uma pergunta, né? Moniquinha aqui, nossa parceira. Você vai falar, é importante cada uma, inclusive, falar da temática, né, que vai abordar no evento, mas você vai falar sobre construção de imagem em relação, claro, a essa questão da política. Tem como já explicar um pouquinho o que é que você vai abordar? O que é que, Sim. Inclusive, também eu já queria que você complementasse e dissesse pra gente o que é que você percebe aí no mundo da política em relação a essa questão da figura da mulher, né, no mercado. Oi, pessoal. Oi, quem está assistindo aí. Bom, vou falar aí sobre a construção de imagem, mas antes da gente falar na construção de uma imagem política, né, a gente precisa entender, né, Mônica, que a gente tem uma pessoa, tem um ser humano que carrega consigo vários desejos, né? Tem o desejo de imagem, estilos pessoais que são só delas. Então, assim, quando a gente vai trabalhar a imagem política, a gente precisa alinhar todos esses aspectos relacionados à imagem pessoal, né? Como essa pessoa se vê, como ela se enxerga, o que ela quer transmitir para o público. Então, a gente precisa trabalhar esses aspectos que envolve, né, não apenas a roupa, né? Quando a gente fala de imagem pessoal, as pessoas às vezes levam para o lado só do vestir, e na verdade imagem pessoal vai muito além do vestir. Ele envolve comportamento, a aparência e também todos os elementos que compõem o nosso visual.
Então, é muito importante, né? E aí eu vou abordar desde o que é e o que faz parte da construção de uma imagem, e aí a gente vai falar como alinhar essa imagem pessoal à imagem política. Porque muitas vezes, dependendo do estudo que a gente faz com a personalidade de estilo de uma candidata, a gente vai identificar determinados estilos e que muitas vezes a gente precisa trazer uma comunicação de acordo com a estratégia política que vai ser traçada para essa candidata. A gente vai alinhar a comunicação dela visual e também alinhar a questão do comportamento, né? Então, assim, a gente pensa na imagem ou nessa pessoa como um todo, 360 graus, eu costumo falar. Então, a gente vai desde a parte de personalidades, de estilo, identificando e trazendo esses elementos para a imagem política que realmente faça com que a candidata ela continue na sua essência, transparecendo isso para o seu público, né? Para que a gente tenha uma imagem política mais alinhada à essência dessa pessoa. Porque, em primeiro lugar, existe um ser humano ali. Então, eu considero muito importante trabalhar esses aspectos que, de forma estratégica, a gente consiga fazer com que o público entenda essas mensagens, entenda o perfil de liderança daquela candidata, né? E o que ela pretende fazer e o que é que ela está disposta. Ou seja, no dia 1º de julho, quem quiser conferir dicas, né, alguns caminhos aí sobre imagem pessoal aliada à sua estratégia política, tem que conferir aí a palestra da Moniquinha, né? O bate-papo do painel da Moniquinha. Mas vamos falar aqui com a doutora Camille. Doutora Camille, que honra ter você aqui nos nossos estúdios. Gente, eu tô tão feliz, eu tô sério. mais pra fazer convite pra vocês do que pra agradecer o convite de estar aqui, viu? O bom que depois eu tenho muitos convites pra vocês. Olá! Que ótimo, adorei. O bom do podcast vai, né? é que tá sendo já um esquenta aqui, até do que você vai conferir no dia 1º de julho. Mas, doutora Camille, vamos começar um pouquinho sobre o comportamento eleitoral, lógico, né? Não tem como fugir dessa pergunta. Em 2022, o Ceará elegeu a sua maior bancada feminina da história em cargos legislativos. O Estado ainda tem uma das menores, mas, né, o Estado ainda tem uma das menores representações de mulheres na política no país. Qual é a sua avaliação? Qual o motivo que a senhora acredita ser o maior responsável por essa realidade, né? De ter se destacado, mas ainda ter uma participação tão pequena comparada ao número nacional? Olá a todas e a todos. O prazer estar aqui novamente. Não é o seu Mônica, que é com C, com K, viu? É o Mônica com K. Não é com C, é com K que tá lá, porque o meu Camila é com K, né? Camila assim, com K. Eu tenho que destacar com 2 L's e o K, né? É. Então, e percebi ali pela fala que eu acho que eu vim na moda, né? De oncinha e verde. Mas foi mera coincidência, né? Mas isso faz um diferencial realmente muito grande, porque eu percebi que hoje muita gente comentou que eu tava de oncinha. Não que eu não tenho um hábito de usar aqui, apesar de não ter muito. Animal print, né? Um print, mas eu vi que parece que tá na moda, então, né? Mas o mais importante é você se sentir bem, mesmo usando uma tendência, algo que tá na moda, mas isso é muito importante, né? A gente frisar. Você se sentir bem e gostar, né? Então, isso com certeza faz parte da personalidade de estilo, né? Da Camille, e por isso que ela usa. Então, para quem gosta, né? Realmente, nem todas as mulheres, gente, se sente à vontade em usar. Por isso é tão importante, quando a gente vai estudar a personalidade de estilo de uma candidata, a gente pensar em tudo que ela usa, o que ela gosta, o que ela se sente bem, até com relação às cores também, que são elementos que fazem parte da nossa imagem, né? Então, é muito importante isso. Sim, imagem e a segurança. segurança. Muitas pessoas se aproximam da gente, muitas vezes pela forma de vestir mesmo, Verdade. Né? Ou por um elogio, ou por algum comentário mesmo, assim, de relevância, como isso atrai também. Isso pode se identificar com outra pessoa, né? E aí alguém pode ver ela usando também esse tipo de estampa e se identificar, se conectar. E figuras de autoridade, isso é importante, né? Isso. Mulheres em posição de poder, às vezes, são vistas como inatingíveis. E usar a imagem para ter esse acesso é uma das estratégias importantes. E faz parte do personal branding, de todo esse desenho da marca pessoal, Era né? por isso que tinha um blazer verde, eu esqueci de trazer, mas ele Oh, tá no meu carro. Deus! Então, Era pra dar uma quebrada. tem que mandar a foto, né? Com esse blazer, deve estar um luxo. Mas respondendo assim mais diretamente, de fato, existe um aumento que a gente não pode dizer que é significativo. Seria significativo para a realidade que se vem no dia a dia observando, mas em termos históricos ele não é um aumento relevante em termos percentuais, né? Normalmente gira aí entre 8%, 13%, 14%, 15%, o que não reflete o que traz a norma, né? Que seria aí um mínimo de 30%. Né? Então são questões que estão sendo muito debatidas ainda,
que ainda podem ocorrer mudanças inclusive severas. Eu venho dizendo muito que as ações eleitorais, a mais severa é a que trata da candidatura das laranjas. Ela realmente é a que tem a pena mais drástica, porque ela chega a atingir pessoas que não participaram diretamente, mas são considerados como beneficiários daquela conduta. Então, além de que o efeito, ele é um efeito praticamente coletivo, podemos assim dizer, de forma mais leiga, né? Então, essa participação vem aumentando sim, né? Mas eu acho que faz parte um pouco da consciência, faz parte um pouco do rigor da lei, um pouco de educação, mas também faz parte um pouco da pauta masculina, que vê que essa associação aqui no bom sentido, dessa parceria com o feminino, tem atraído o eleitorado, né? Assim como isso tem ocorrido também na gestão empresarial, na gestão particular, a participação feminina dos grupos vulnerabilizados, e isso tem dado um destaque para o lado masculino também, ou seja, aqueles que não adotam isso têm tido alguma rejeição ou alguma peculiaridade aí mais peculiar. Acaba causando esse impacto também. Exato. Na imagem de quem não apoia e não... Exato. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, doutora Camille. Eu, né, só dando também um pouquinho de spoiler, eu, no Mulheres na Política com Estratégia, vou falar sobre vídeo e oratória, né? Inclusive, está instigante a minha pergunta, e eu quero que você, quando for participar, responda se você está preparado mesmo para enfrentar, né? A gente até usou um verbo um pouco forte, né? Para enfrentar a sua audiência, porque realmente hoje a gente vive esse universo do vídeo, o universo da exposição, da exibição. E muitas vezes as pessoas se exibem de maneira errada, não só do ponto de vista de imagem, mas do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista realmente até de caráter, muitas vezes jurídico, né? Porque ainda tem muito desconhecimento, né? As pessoas acham que ter uma rede social é ser o grande defensor de tudo, né? Até citando como caso, não vou citar nomes, mas eu conhecendo um projeto público, recentemente, o político, ele decidiu interrompeu o projeto público, que beneficiaria a comunidade. Por quê? Porque a oposição foi lá com o Instagram, com as filmagens, e disseram, não, porque está indevido aqui esse espaço que você está fazendo. Então, muitas vezes, realmente, o que vem acontecendo e que vai acontecer, que eu quero, inclusive, perguntar isso para a Lídia, né? Qual é o cenário que você vê, né, das estratégias políticas para a próxima eleição, se realmente as pessoas vão continuar com esse estilo de denúncia fake, com denúncia errada, né? E fazendo vídeos. Não adianta ter boa oratória, não adianta ser bom em fazer vídeo se você realmente não tiver conteúdo. Fala pra gente um pouquinho sobre essa questão dos cenários aí que você vê e estuda como cientista política. Mônica, essa coisa do fake, a gente acha que surgiu agora com fake news, né? Pegou fama, né? Pegou fama, né? Eu brinco que a gente está reeditando o século XX, né? Mas a história do fake, isso existe principalmente em cenário eleitoral, acho que desde o início de tudo, né? A gente chamava de panfletos apócrifos, né? Alguém fazia um panfleto anônimo, colocava embaixo das portas de madrugada, podia ser de uma campanha, de outra, ou um cidadão, ou uma liderança qualquer, e sempre tinha isso, que é para induzir o eleitor ao erro, né? O cidadão a pensar uma coisa diferente. Isso sempre existiu. Só que isso toma uma proporção absurda, a nível que a gente precisa ter uma legislação mais consistente com relação a isso vem sendo trabalhado, quando vem a internet, né? Que a rede social toma conta ainda de uma boa parte da comunicação em termos políticos e eleitorais. Então, assim, eu não estou sendo pessimista, mas dizer que isso vai acabar, não vai. E a gente tem que tomar um cuidado para que essas soluções jurídicas que estão sendo tomadas não possam entrar ao nível de censura, que é muito delicado, né? Essa é uma linha muito tênue. A doutora Camille sabe disso, que quando se legisla ou quando se julga, tem uma linha muito tênue entre o que é a liberdade de expressão e o que é o falso, né? Como é que você prova isso? Como é que você esclarece a população sobre isso, né? Então, vai ter ainda? Vai. Agora, a gente não sabe a que nível isso pode prejudicar os processos eleitorais, né? Isso a gente toma muito cuidado. E eu oriento sempre as minhas clientes que, tanto do ponto de vista do marketing político eleitoral, como do ponto de vista da comunicação em si e da legislação, a gente tem que ter isso tudo muito bem alinhado. Caminhe sempre, na verdade, na sua estratégia, na verdade, na sua comunicação, na verdade, da sua imagem, e tudo dentro da lei.
Porque aí você consegue exercer uma liderança de qualidade. Porque você está tentando estabelecer uma relação de confiança para alguém votar em você. Ou eleger você representante de classe, ou promover você num determinado cargo executivo. Se você quebra essa confiança, lançando mão, seja de atividades e atitudes ilegais, ou alguma coisa que queira burlar, nem que seja no nível mínimo, você quebra essa confiança, né? E aí sua liderança é posta em xeque. E isso, para reverter, é muito complicado. Né? A gente faz estratégia, não milagre. Né? Construção da marca, construção da estratégia, né? Quando se consegue alcançar a estratégia certa, leva muito tempo. Agora, para destruir, ó. Segundos. Mas vamos lá, Mônica, eu quero que você me responda de maneira bem objetiva, assim, listando mesmo. Quais são os principais erros das mulheres ao entrar na política do ponto de vista de imagem? Bom, do ponto de vista de imagem, o que eu considero o maior erro é não considerar a sua personalidade e essência. Eu acho que a gente precisa alinhar essa comunicação, ter muito bem certo qual é a nossa personalidade, qual é a nossa essência e considerar isso, trazendo os aspectos aparência e comunicação, né, alinhando essa aparência e comunicação. Porque se você não trabalha esses 4 aspectos que eu falei, o que é que vai acontecer? Você pode acabar gerando ruído na sua imagem política. Né? Então vai soar falso aquela imagem que está se construindo daquela candidata. Então eu considero fundamentais. Eu trabalho com uma metodologia que se chama moda e autoconhecimento, onde a moda ela tem um papel coadjuvante na construção da nossa imagem, seja ela pessoal ou política, né? Porque todos nós precisamos nos vestir. E aí podemos usar a nossa imagem de forma estratégica, usar elementos, né, que vão compor nossa imagem de forma estratégica. Então, eu considero a base de tudo, trabalhar esse autoconhecimento, entender bem que mensagens essa pessoa quer levar, que público ela quer, para qual público ela quer falar, porque isso é definido dentro da estratégia política, né, como a Lídia trabalha muito bem. E aí, a partir disso, se ela tem todo esse conhecimento, esse autoconhecimento, ela vai ter autonomia também e autoconfiança, até para no momento que chega para gravar um vídeo, essa pessoa ela tem toda a segurança com relação a todas aquelas escolhas, porque uma das grandes limitações das pessoas de aparecer numa rede social, de gravar um vídeo, de aparecer, é justamente limitação com relação à própria imagem. Ela não tem certeza se aquela armação do óculos está bem nela, ela não sabe se essa maquiagem está legal, se está combinando com o tom de pele dela, ela não sabe se esse corte de cabelo está bacana ou o penteado que ela fez. Então, gente, até mesmo a roupa. Então, existem pessoas, seres humanos, antes de a gente pensar numa imagem política, a gente tem que pensar numa imagem pessoal, de uma pessoa que tem ali, né, certas limitações, certas dificuldades e que a gente vai precisar trabalhar e alinhar para poder a gente ter uma construção de uma imagem política assertiva que vá atingir esses objetivos de campanha. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam adiando isso, né, procrastinando, não se empoderando, não se reconhecendo como liderança, como autoridade naquilo, e acaba deixando para poder fazer sua divulgação em cima da hora. Eu acho, Mônica, até... E gasta um monte de dinheiro, gasta tempo, tem desgaste. Eu acho que as pessoas até nem levam tão a sério essas questões relacionadas à imagem, porque elas não dão a devida importância. As pessoas, muita gente ainda não tem aquela noção do quanto a imagem ela tem poder. Tanto de passar informações, né, assertivas a seu respeito, como também o contrário, informações que podem impactar negativamente ali no seu ambiente de trabalho ou na sua carreira política. Perfeito. E é isso que a gente tenta explicar também, né, dentro dessa fala da Mônica, que a imagem, a gente vive em sociedade imagética. Claro. E as pessoas pensam que é só a imagem em movimento, como vídeo, etc. Não. E quando a gente fala de construir imagem, a construção de imagem ela é a tradução visual da estratégia. Então, as pessoas precisam entender o que você está querendo falar, a mensagem que você quer passar, que tipo de qualidades você quer ressaltar. Isso tudo é traçado na estratégia da líder política e é traduzido na imagem. Né? Então, você é todo um conjunto. Quando você monta aquela estratégia de acordo com seus objetivos, você monta a persona em cima da imagem e você traduz também dentro da comunicação. Você vai gravar um vídeo, vai fazer uma foto, vai fazer uma entrevista, vai fazer um discurso. Isso tudo tem que estar harmonizado. Porque senão causa o que a Mônica falou, o ruído de comunicação. E o ruído de comunicação, ele causa 2 grandes problemas. A insegurança na líder,
né? E também a falta de confiança em quem está assistindo. A pessoa deixa de ter interesse ou acha que isso não tem a ver e as pessoas percebem com uma facilidade gigante o que é falso, não só na fake news, como também na sua imagem, né? Tentar encaixar, e é um erro que acontece muito com as mulheres. O primeiro problema é tentar encaixá-las num padrão masculino, seja em roupas ou em posturas ou formas de falar, né? Esse é um problema muito sério. E o segundo é encaixar em uma imagem política que não corresponde à sua. A gente tem algumas definições de imagem política que tem a ver com arquétipos e a gente vê coisas absurdas. E as pessoas, mesmo que não entendam do ponto de vista racional, elas começam a estranhar. Meu Deus, essa mulher tá estranha. A minha candidata era assim, agora tá assim. Desde um detalhe pequeno, como cortou o cabelo, mudou a cor do cabelo. Isso. Ou a entonação da fala, né? Ela não é mais a mesma pessoa. Aí o que acontece sempre? Só foi virar candidata, mudou. Já não quero mais saber. Aprendeu a sorrir, aprendeu a fazer já não quero mais saber. E isso já causa uma antipatia, já é um primeiro prejuízo grande, né? Sem dúvida. E nessa vivência que a gente tem com mulheres, né? Quando a gente vai trabalhar vídeo, oratória, construção da marca, do ponto de vista de marketing, né? De ações de marketing, a gente vê muito isso, sabe? Essa questão de não se sentir segura. Elas têm noção, as mulheres têm noção da sua imagem. A gente acha que não, mas no caso do público específico de mulher, é impressionante. Não, Mônica, eu não vou gravar o vídeo porque meu cabelo não está legal. Não, Mônica, eu não vou gravar um vídeo porque minha roupa não está legal. Então, assim, a mulher, quando a gente faz o comparativo com o homem, né? Quando a gente vai mentorar homens, os homens, não, vamos gravar o vídeo, tá bom, ok, passa o paninho, tá bom, vamos, eu gravo. Né? E vai lá e enfrenta. E a mulher... preocupações. E a imagem... Sim, conta muito no caso da mulher. Mas, doutora Camille, vamos aqui, conta pra gente. Dá só um pouquinho assim de spoiler. Porque quem quiser saber mais vai ter que assistir. Dia 1º de julho. Que horas? De 9 ao meio-dia. Aqui no BS Innovation. Torre Sul, primeiro andar, no BS Design, Avenida Desembargador Moreira, 1300, porque a gente aqui diz todos os detalhes. Mas, doutora Camille, conte só um pouquinho pra gente, tá? Quais são as mudanças nas próximas eleições que as possíveis candidatas precisam estar atentas? Só algumas, porque aí a senhora conta mais no evento. Mas essa questão da roupa é interessante, porque eu passei uns dias, por coincidência, outros momentos mais por celeridade, usando, acho que com exceção de hoje, de uns 15 dias pra cá, eu tava usando só roupas monocromáticas mesmo, de um tom único, camisa de tom único mesmo, básica de cor só. E muitas pessoas esses dias estavam perguntando se estava tudo bem comigo, se eu estava bem, se aconteceu algum problema. Como se aquilo ali significasse alguma coisa. Está tudo tão ótimo que eu estou muito objetiva, muito célere, muito dinâmica. Coloquei a roupa, já saí, resolvi um monte de coisa hoje. Ou seja, na verdade, aquilo ali, aquele básico, digamos assim, que eu estava arrumado, mas aquele básico de uma cor só, pra mim era celeridade, era foco, eu estava resolvendo tudo, eu estava pronta para tudo. Se eu botasse o blazer, eu tirasse o blazer, o salto ou não, aquilo ali estava pronto para toda a obra, né? Mas isso até no estado psicológico, as pessoas podem interpretar de uma forma diferente, e não era aquela imagem que eu queria passar. Mas algumas pessoas interpretavam assim, né? Se você muda um pouco isso, né? E faz parte de toda e qualquer profissão, né? Isso, às vezes as pessoas se preocupam que na política ou no judiciário, né? Que é o meu caso, não tem que ter certas preocupações como essas que estamos conversando agora e que na realidade existem sim, né? Fazem parte do dia a dia. É como na área médica hoje, não é um médico só que vai resolver o seu problema, é um colegiado de várias especialidades que vão chegar, principalmente em algumas doenças, algumas enfermidades, num denominador mais preciso daquela solução, né? Aí voltando novamente aí. Mas conte. Mas é perfeito. Mas realmente você está muito alegre. Hoje ficou demais. Você está leve. Não, você está leve. Hoje ficou demais. Até parece que eu vou sair, eu vou para uma aula hoje. Mas pra quem conhece a doutora, a gente sabe que ela é leve assim, em todos os momentos. Mas conte pra gente. O que é que a candidata precisa estar atenta nas próximas eleições? Então, na verdade, assim, essas alterações e que devem ocorrer quando ocorrem, elas ocorrem um ano antes. Então, seria aí final de setembro, começo de outubro. Ok, perfeito. Por coincidência, ontem eu estava numa reunião com alguns colegas sobre um evento e a gente parou um momento justamente para perguntar isso. Qual o debate que está tendo já para a eleição do ano que vem? Opa. E a gente ficou, não tem ainda, outro tem, não tem.
De fato, significativamente, como outros momentos já ocorreram, não existe ainda em termos profundos. Opa, não existia, porque agora vai ter uma Mulheres da Política que Então, vai então fazer o esse primeiro já debate. Temos sim Já que material, não tinha, a gente né? resolveu fazer. Antes de todo mundo. Podemos dizer assim, de uma alteração mais fria de um termo de lei que possa causar algum impacto. Não que isso não possa ter ainda, porque ainda pode, porque há tempo. Mas assim, em termos de interpretação jurisprudencial, de aplicação da lei, de novos entendimentos, isso pode ocorrer bastante, como em geral acontece. Mas a gente já vem percebendo em alguns julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral, em algumas demandas, essas sinalizações, né? E especialmente no assunto que estamos tratando, que seria a participação das mulheres na política, né? De um possivelmente rigor maior, né? Ou até menos uma forma de responsabilização, digamos assim, mais modulada, aplicação da lei de improbidade, a questão das prestações de conta no Tribunal de Contas. E aqui é importante para as mulheres atentarem também para as prestações de conta, porque a preocupação fica muito em cima das mídias, das redes sociais, as gravações, os estúdios, as caminhadas, pedir o voto, que isso faz parte, isso é política, né? Isso tem a ver, que é a imagem um pouco que a gente está conversando, o eleitor precisa saber que você é candidata. Mas a questão por trás também, a formal, né, dos processos, dos procedimentos, a contabilidade. Uma candidatura é como se fosse uma empresa, isso, né? Tem existe toda uma assessoria, a importância de se contratar profissionais que são da área, da contabilidade, do jurídico, do marketing, da publicidade, enfim. Então, a prestação de conta também sempre acontece alterações, porque tem a ver realmente com regras bancárias, regras do sistema de fiscalização, questões econômicas. O Tribunal Superior tem feito sempre parcerias com instituições como o Banco Central, Polícia Federal, ABIN, Receita, então, Cefaz, Detran, Ministério do Trabalho. Então, tudo isso faz com que novas normas surjam, novas interpretações possam ocorrer. Não teria um agora de imediato, porque isso tem muito a ver também com a questão tributária, enfim, algumas regulamentações, mas que são do dia a dia, né? Não é especificamente por conta de campanha, que seria uma alteração, digamos assim, totalmente diferente do que para o dia a dia comum do ser humano, né? Mas que tem que ter uma observação especial a essas normas de prestação de conta, porque isso também gera impacto na candidatura. Não adianta a gente estar aqui tratando, ser eleita, tomar posse, ser diplomada, estar lá no seu gabinete e depois responder alguns procedimentos, questões simples relacionadas inclusive a isso. Então eu vejo mais interpretação de dispositivos da Lei Complementar 64/90, que é a de inelegibilidades, especialmente no tocante à aplicação da lei de improbidade, que teve alterações, né, significativas, e na parte de abuso de poder, as novas modalidades de abuso de poder, e na parte de candidaturas laranjas. Nossa, então aí já dá um fórum, né, Lídia? Vamos colocar aí. Exatamente. Colocar aí na política das coisas. Eu gente, sei que é uma das mais esperadas e elogiadas, é a fala da doutora Camille. Né? As duas últimas edições foram um sucesso fantástico. Porque às vezes a gente fica, né, perguntando quais são as tendências, quais são as novidades. Como assim, se muitas vezes não estamos nem preparados, os candidatos não estão nem preparados para o básico, né? Porque existem algumas normas, você tem que entrar na campanha com uma previsão, né, de tudo, do jurídico aos outros profissionais. Mas durante a campanha, as cortes sinalizam alguns entendimentos. Quando chega na corte superior, há uma consolidação desses entendimentos e nem sempre estão ali para e passo no time da campanha, que hoje está cada dia mais célere, mais curta, né, com as alterações também. Então, essas orientações básicas de início e que devem seguir, elas têm que ser mais seguras mesmo e mais tranquilas, e tem que ser já obedecer. Há regras, inclusive, de agora que devem ser já cumpridas, né? Questões relacionadas aos órgãos públicos, alguns dirigentes, no começo do ano já começam as desincompatibilizações, mas essas são as normas mais estáveis, digamos assim. Excelente. E já estamos aqui já nos minutos finais do nosso InspiraCast. Foi muito bom, mas é para deixar aquele gostinho de quero mais mesmo. Dia 1º de julho, Mulheres na Política com Estratégia, aqui no BS Innovation, Torre Sul, do BS Design. Lídia, vamos então agora, né, para o fechamento. Eu quero que você faça o fechamento respondendo a pergunta: qual o primeiro passo que a mulher deve dar
ao se candidatar e também já vai compartilhando seus contatos, passa para a Moniquinha também, para passar os contatos de como saber mais, né, informações sobre a Moniquinha e também a doutora Camille também divulgar aqui os acessos em relação à questão das eleições. Não, com certeza. Inclusive, o tema que a gente escolheu para agora, Starte Sua Campanha, é exatamente para isso, para a gente começar a pensar sobre isso. E o primeiro passo é decidir. Primeiro, você tem que ter um objetivo em mente. O que é que você quer dentro da sua atuação política? Você quer um cargo, você quer uma liderança, você quer se eleger para alguma coisa, participar de algum órgão público? Aí depois, quando é que você quer fazer isso? Você quer se preparar para daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Qual é a eleição que você quer participar? E depois como? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar com quem? Eu vou ter uma equipe como? Eu vou trabalhar com um grupo de pessoas? Vou defender uma causa? Então, primeiro, senta um pouquinho, pega um caderninho e coloca lá o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. E aí você vai procurar uma equipe de profissionais para trabalhar com você. Por isso que a gente dividiu, as nossas áreas foram intuitivas, mas são as áreas bases de uma campanha e de uma atuação política, que são essas: estratégia, comunicação, imagem e legislação. Não tem como você fazer nada dentro da atividade política sem isso, tá? Você pode até fazer, mas vai ter muito problema e a gente vai falar sobre isso no dia 1º. Então, Mulheres na Política com Estratégia são todas e todos convidados, porque se você trabalha com mulheres em posição de poder, você também pode vir. Não é um evento exclusivo para mulheres, a gente vai falar sobre as mulheres, né? Mas pode vir também, já que você trabalha com elas. Dia 1º de julho, de 9 ao meio-dia, no BS Innovation Hub, que fica no prédio do BS Design, primeiro andar. E vocês podem se inscrever, a inscrição é gratuita, tá? No site politicadascoisas.com. Só clicar no banner lá que você tá lá. E pode seguir a gente também no Instagram, @apoliticadascoisas, que tem lá o link na bio também para os conteúdos da gente, tá bom? Muito Foi um bom, prazer. gratuito, mas com vagas limitadas, porque aqui o espaço ele é bem reservado, bem fechado, e realmente isso vão ser para poucos participantes. Então já garante aí sua inscrição. Moniquinha, como é que a gente faz para encontrar você? No Instagram, estou lá como Estilo Mônica Albuquerque. Então, quem quiser aproveitar o conteúdo, eu trabalho como consultora de imagem, fazendo, né, assessoria de imagem para pessoas, né, profissionais liberais, também trabalhando a imagem política, e também atuo como consultora corporativa, levando esse conhecimento também para dentro das empresas. E ainda é autoridade aí na área de consultoria de imagem, dando cursos também para outras consultoras, né, Mônica? Muito bem. Doutora Camille, como é que então a gente pode ter mais acesso aí a informações, claro, além do Mulheres na Política, né, do evento, lógico. Podem me encontrar aqui através das meninas, das garotas, no Tribunal Regional Eleitoral, no novo prédio, no Guararapes, o Patrolino Ribeiro, o Edson Queiroz, ou seja, ali depois do shopping Iguatemi. Nós temos os telefones que podem ser feitas consultas. Existem as restrições, mas podem ser feitas consultas, especialmente relacionadas ao eleitor, algumas normas partidárias, que é o telefone geral do TRE, ou 148 do eleitor, o próprio sistema de atendimento da ouvidoria do tribunal, ou o uso do PJE pelo advogado, das consultas que são realizadas, normatizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelas normas do TRE. E o que eu tenho que deixar aqui de recado é que o que eu digo sempre: procure sempre o profissional de cada área, né? E a justiça eleitoral, ela é específica, como outras justiças são específicas. Muda muita coisa, é muito célere, e tem que ser profissionais realmente que estão se dedicando a isso, que estão fazendo essa capacitação, que estão atuando no dia a dia. E campanha é um projeto, digamos assim, que engloba diversos setores, né? Não é só se inscrever ali no seu registro de candidatura, que até para isso tem que ter conhecimento, porque isso pode dar um problema enorme depois, né? Mesmo depois de eleito, porque está eleito, está diplomado, está tomado posse, não significa que aquilo ali seja eterno, nem enquanto dure o mandato, né? A gente tem visto isso por diversos fatores, isso a gente pode discutir no dia. E parabenizar o formato de ser com pouca gente mesmo. Eu também tenho dito muito isso nos cantos, dos formatos pequenos. Eu entendo quando as pessoas pedem para abrir mais, pedem para fazer online, mas eu acho que esse formato pequeno, eu digo muito assim, mais pegável, né, para que as pessoas possam perguntar, possam chegar perto, possam anotar, ele é muito mais produtivo, né, e pode ser feito de várias vezes, e assim você chega a atender várias pessoas
e tem um resultado melhor tanto para quem fornece como para quem está assistindo. Né? Fazer parte desse tipo de evento é uma capacitação, é uma forma de ter entendimento, de saber como é que acontece, como é que as coisas estão, de se atualizar. Dá o start, né? Exato. Dá o start. E dizer assim, não é cedo ainda para começar, não, né? Tá já tá, ponto certo, no start de começar. Já né? tem que tem correr. Que começar de agora, porque o ano tá passando ligeiro. A chuva já tá acabando. Pois é, e a gente que trabalha com estratégia, com construção de autoridade, com construção de marca, eu digo que, assim, construir uma marca, ou reposicionar, no caso, né, de um candidato que vai pela primeira vez, ou que precisa se candidatar, que vai se candidatar novamente, é um reposicionamento de marca. E não é da noite para o dia. Não é apenas naquele mês, né, naqueles meses, aí a Lídia sabe o período melhor sobre isso, não são só aqueles poucos meses antes da eleição que vai definir. Né? Você precisa realmente construir e contar a sua história, principalmente para quem não te conhece, e contar a tua história também de maneira mais assertiva para quem te conhece, porque muitas vezes as pessoas também não sabem nem, né, o que de fato quem são, né? E é isso. Gente, muito obrigada, meninas. Eu adorei o bate-papo. Realmente, eu acho que a gente tem que aí seguir, fazer outros podcasts, né, sobre informações. Eu acho que podia ficar aqui a dica, né, de como é que pode vir no sábado, né? Já que é sábado, né? Não precisa vir de salto alto, né? Não. Pode orientar aí o telespectador. É um evento de relacionamento também, né? Aí a Moniquinha pode explicar aí melhor. Tá? Com a dica, Mônica. Venham confortáveis. Venham confortáveis e usem coisas que realmente têm relação com a personalidade de vocês. Mas se não tiver, a gente também vai dar as dicas, vai dar as dicas, né? Gente, muito obrigada, né? Obrigada também à audiência. Esse foi mais um InspiraCast, um podcast da Inspira Comunicação, para falar um pouco dos projetos que ela está envolvida ou inspirando por aí. Obrigada também ao apoio do BS Innovation, aqui ao nosso Léo, nosso filmmaker, nosso podcasteiro, enfim, a pessoa que produz aqui os nossos conteúdos. Beijo também a Natiele, nossa produtora, que faz aí toda aqui a mágica acontecer. Muito obrigada, meninas, e até o próximo InspiraCast. Até. E esse foi o InspiraCast, um podcast sobre realizações inspiradoras, produzido pela Inspira Comunicação e Marketing.